Vamos lá, pessoal. Então, pontualmente 6h05, obrigado pela participação de todos. Para quem assistir isso ao vivo, será um prazer responder quaisquer perguntas que vocês puderem colocar aqui no chat, a gente vai dando uma atenção. E para quem for assistir gravado também, fica a dica sempre de contar com todo o pessoal da F360 para quaisquer dúvidas também. Esse é um dos objetivos que a empresa tem, né, de prestar um excelente serviço, não apenas com a tecnologia, mas também com o suporte educacional. Legal? Então, eu queria abordar, então, esse live do ano, que é um tema relevante para quem está começando agora, visto que em janeiro as empresas que podem optar pelo Simples Nacional têm o dever de estar cumprindo com algumas obrigações que a gente vai estar explicando na live de hoje. E o prazo final, aí, o deadline é 31 de janeiro, tá certo? Carlos, Oi, pois não. desculpa te interromper, mas o seu áudio está cortando um pouquinho. Vamos ver se a gente melhora. É o seguinte, consegue me ouvir sem o fone? Não está indo no momento. E assim, ainda mais ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. A gente tinha testado há poucos minutos. Melhorou? Melhorou. Boa. Mas sem o fone não está indo o seu computador? Acho que talvez Não. seja melhor. Consegue me ouvir sem o fone? Sim, acho que é melhor. Então melhor, boa. Então, voltando, pessoal, começar o ano com uma live que fale sobre tributos, né, principalmente agora pelo deadline dia 31 de janeiro, que impacta o Simples. As demais empresas ainda têm pelo menos mais um mês aí após fechar o trimestre do ano passado, fazer a escolha. Eu vi, principalmente aí a Cintia, a nossa explicar cada detalhe melhor, né? Então, antes da gente entrar nos temas técnicos, vamos nos apresentar. Cíntia, você sendo dona da casa aí, fazendo as honras, se apresente, por favor, para os nossos convidados. Vamos lá. Tá, boa tarde, muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Cíntia, eu sou head contábil, sou contadora já há mais de 25 anos, estou aqui para ajudar no que for preciso e no que vocês tiverem de dúvida em relação ao tema. Tem um outro convidado, né, meu amigo? Lá falando um pouquinho da nossa terrinha amada aí, Jorge, manda bala. Boa tarde, boa noite a todos, né? Quase boa noite. Eu me chamo Jorge, sou do escritório Leão Mais BPO aqui de Fortaleza. Sou contador e estou aqui também para contribuir um pouco aí com essa live e nos aspectos gerais aí dos regimes tributários, né? Legal. Nós também temos o Beni, que é um franqueado do segmento de malas, de viagens da empresa Sesquini. Estamos aguardando ver se está ok. À medida que ele conseguir entrar, a gente vai conversar também. Eu sou o Carlos, pessoal, faço parte do que a gente chama de processo de embaixador desse AF360, que é tão difundido no segmento de franchising, né? Também possuo 2 franquias da marca Copenhagen e participo do conselho de franqueados da mesma. E também já atuei bastante com o segmento de franchising dentro do lado do franqueador, com consultorias, e sou usuário, inclusive, do sistema, e mais do que usuário, sou fanático por controles e por boa curiosidade financeira. Vou precisar te interromper de novo. O seu áudio não está indo. Rapaz, vamos... Hoje não está legal, então. Tá falhando. Vocês ouvem picado ou simplesmente não ouvem? Vamos lá. É picado. Tem momentos que não está indo o seu áudio, tá falhando mesmo. Poxa vida, peço desculpa para todos aí. Eventualmente fica como agora, por exemplo. Não estou conseguindo, ainda tá Tenta falar picado. um pouco mais pausado para ver se vai. Será que agora melhora? Melhorou um pouco. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Eu, de alguma forma, vou tentar falar mais próximo aqui, então, sem o fone, acho que é melhor. Puxa, João. O João falou que pode ter sido. Não, a conexão está no ambiente de
5G com fibra, tá legal, não sei, o equipamento, vamos tentando. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou tentar conduzindo, mesmo com um participante a menos, porque a visão do franqueado, eu também tendo esse chapéu, que seria o caso do Breno, né, caso ele não consiga compartilhar conosco, e é muito presente, principalmente na maioria de quem deve estar participando conosco, né? E não só no mundo das franquias, mas também varejo em geral, prestação de serviços, né? Então, a gente tem vários critérios que eu queria dividir com vocês, são 2 contadores de formação, que seriam elegibilidade, faturamento, questão societária. A gente tem vários quesitos, primeiramente, para explicar quem pode adentrar a quais regimes de tributação, tá certo? Então, lembrando apenas, né, nós temos o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Então, se você puder nos ajudar, Cíntia, quem pode aderir? Vamos começar pelo lucro real. Na verdade, qualquer empresa pode aderir ao lucro real, tá? Ela é um regime mais completo, né? A gente precisa mandar para a Receita Federal uma cópia da nossa contabilidade quando a gente opta pelo regime de lucro real, mas não tem nenhuma restrição de empresas que não podem optar pelo regime, qualquer uma pode. As restrições ficam com esses regimes que são mais simplificados, né? O regime de lucro presumido tem uma limitação de faturamento e de alguns ramos de negócio que não podem optar pelo lucro presumido, e o simples, que também tem um limite menor de faturamento e outras restrições de sociedade anônima, tem alguns ramos de negócio que não podem optar, mas para o lucro real não tem nenhuma restrição, não. Para o presumido, a gente sabe que tem uma restrição, que é o faturamento até 78 milhões. Isso. O Simples Nacional começou com 2 e pouquinho, depois teve uma correção para 3.600 e agora em 4.800.000 no ano, certo? Então, essa seria a primeira trava em relação a faturamento. Mas tem ramos, como você citou, né, que não podem adentrar ao Simples Nacional, né? Então, particularmente, eu conheço o segmento financeiro, que não pode ter empréstimos, né? Segmentos específicos que não podem. Nós temos clientes F360 que hoje não estão no Simples por uma incapacidade de legislação, que são de alguns ambientes que não podem estar no Simples hoje, não? Sim, a gente tem, assim, mas uma das restrições impostas pela Receita Federal, que são mais, assim, preocupantes do ponto de vista operacional, né, do dia a dia, é que não pode ter nenhum débito em aberto, né? A gente tem agora até o dia 31 de janeiro para fazer a adesão ao Simples Nacional, e eles vão retornar a adesão até o dia 15 de fevereiro. Existem vários movimentos para prorrogar esses prazos, mas hoje o prazo que está valendo é dia 31 de janeiro para fazer a opção. E quem tem débito não vai ter essa opção aprovada. Então, esse é uma das principais preocupações que a gente precisa ficar aí de olho e regularizar os débitos. Quem tem débito em aberto pode parcelar, né? Enfim, porque senão não vai ter o regime de apuração aprovado. Jorge, se você quiser complementar, fica à vontade, hein? Me ajuda aí. Não, é isso mesmo que você falou. Existem essas correntes de movimentos que estão aí nesse período em busca, né, dessa regularização, né? E existe também essa probabilidade deles estenderem o prazo para o cumprimento das exigências, né? E se fala pouco em a possibilidade mínima de prorrogar a adesão ao Simples, mas o que é mais provável que ocorra é que eles prorroguem o prazo para o cumprimento das exigências, né? Está em votação também aí a questão do refis, né, das micro e pequenas empresas, né? Então isso também é um fator que influencia muito, né? Então nesse início de ano a gente considera lógico o prazo até o dia 31, certo? Mas existem essas correntes aí que estão nessa tentativa, né? Ótimo. Então, para a gente sanar essa dúvida, você tem um empreendedor que tem algum débito do ano passado, retrasado, mas que se ele reunir, seja uma das guias ou várias delas, e pelo menos parcelar e manter o parcelamento em dia, isso significa
para o Simples Nacional deste ano, a adesão vai ser recomendada, tá certo? Exatamente, é porque quando você passa em débito, né? Isso, é porque quando você parcela, o débito fica suspenso, né? Então, ele é considerado em dia e aí você pode seguir com a vida normal. A sua certidão fica positiva com efeitos de negativa, até que você quite o débito. Então, é super tranquilo. Se for parcelado, muito provavelmente a adesão do Simples vai ser reconhecida. Lembrando também que além de pendências fiscais, né, existem também as pendências cadastrais, que são pouco vistas também, né? Por exemplo, você faz uma alteração societária, mas não faz a devida atualização nos demais órgãos, né, estaduais, isso também pode acarretar nas pendências, né, no pedido. Falta de declaração, né, João? Isso, obrigações acessórias não enviadas, tudo isso também influencia, né, para essa pendência ou até mesmo indeferimento, né, direto. Muito bacana. Para a gente não deixar, então, ninguém sem dúvidas, nós falamos de débitos abertos federais, tá certo? Para fazer o cruzamento. Então, guias de GPS, guias do próprio DAS, no caso do Simples, ou impostos de renda retidos e essas declarações acessórias. Se refere a federal. Municipal e estadual podem entrar na glosa também da adesão? Pode também, tá? Inclusive, você pode ficar fora do Simples Nacional para o ICMS e continuar no federal para os outros tributos. É um cuidado que tem que ter mesmo, é uma análise que precisa ser feita. Tem que estar regular em todas as esferas. Inclusive municipal, ISS. Beleza. Se for prestador de serviço, principalmente. E a gente está aqui debatendo, né, pessoal, a adesão ou não, porque geralmente um varejista, um empreendedor, ele olha cada detalhe do seu empreendimento. Então, o tributo, né, toda essa busca de entendimento pelo regime, pelo melhor regime, nada mais é do que dentro da lei você fazer essa opção e economizar, tá certo? Então, se o Simples quer ser a melhor opção, ela passa a ser um dogma de que, olha, vamos começar com o Simples, né? Eu queria ouvir de vocês se isso é real em todos os casos, uma empresa, uma pessoa que acabou de abrir, ela já busca o Simples como a primeira opção, ou se nessa opção ela está perdendo dinheiro. Não é uma verdade absoluta, tá, Carlos? Existem uma série de pontos que a gente precisa analisar antes de tomar essa decisão. Um dos benefícios grandes que tem para quem opta pelo Simples é não pagar contribuição previdenciária sobre a folha, a parte patronal, né? Só que isso não faz muita diferença se a empresa tem um custo de mão de obra que é baixo, né? Se ele for inferior a 20% do faturamento, já acende a luz amarela e é um ponto que a gente precisa analisar. Se o índice de lucratividade da empresa também não for muito alto, e aí a gente precisa olhar um pouco do cenário econômico também, né? A gente falou no ano passado um pouco sobre isso, né? A gente estava achando que estava saindo um pouco aí dessa pandemia, e depois a gente viu que teve uma nova onda, e agora a gente já está com a Omicron aí, a gente não sabe exatamente qual é o impacto que isso vai ter no nosso dia a dia agora em 2022. E isso é muito relevante, porque se você fica com a loja um tempo fechado, naturalmente você vende menos, faz mais sentido você compartilhar ali o risco com o governo e optar, de repente, pelo lucro real, porque se você não tem lucro, você não paga imposto de renda e contribuição social. Em alguns ramos de negócio, como cosméticos, né, farmácia, a gente tem muitos produtos que têm substituição tributária de PIS e COFINS. Então, mesmo que seu faturamento seja um pouco maior, você não vai pagar tanto PIS e COFINS. Ou se você tem muitos produtos para tomar crédito, isso tudo precisa ser avaliado. Então, quando você junta todos os impostos, pode ser que o Simples não seja a melhor opção. A gente tem visto aqui, né, na rede Boticário, que a gente analisa muitas empresas, a gente vê que, às vezes, é vantajoso manter as lojas no Simples Nacional e trazer a VD para o lucro presumido, né? Comparando os cenários, fica normal, assim, em muitos casos, né? Precisa ser feita uma análise caso a caso, mas é uma tendência de que seja um cenário favorável para os grupos, manter
as VDs no lucro presumido e trazer as lojas para o Simples Nacional. E, então, mas assim, a gente precisa analisar caso a caso, né? Tem o somatório do faturamento, que impede, se você ultrapassa o limite do faturamento do Simples, aí você também não pode, mesmo que cada loja individualmente esteja abaixo do limite. Mas não é uma verdade absoluta, não, que o Simples é sempre vantajoso. E se eu puder complementar também, né, a gente tem muitas variáveis, né, que influenciam, como a Cintia já falou, né, faturamento, economia, né, e no Brasil nós temos aí os principais regimes de tributação que são totalmente diferentes, né. O Simples ele vai pelo faturamento, o lucro real ele vai de fato pelo lucro que está acontecendo na empresa, né, o presumido é uma presunção que é feita. Então, assim, são muitas variáveis, né, que influenciam nisso. Então, pode ser que naquele momento não seja o ideal simples também, né? É um planejamento que deve ser feito tanto no início do negócio quanto constantemente, né, anualmente, né? Isso deve ser feito, né? E outro ponto é que as variáveis também relacionadas aos impostos estaduais, se a gente for considerar, né? Eu peguei um caso aqui em Fortaleza recentemente, que a gente mudou algumas empresas do Simples Nacional para o presumido por conta de um decreto que saiu das compras para revenda, que agora são substituição tributária. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma redução na carga tributária. Então, tudo isso são muitos fatores externos que acabam influenciando, né? De fato, todo caso é um caso a ser estudado. Bacana. Uma boa notícia, o Beni, que é o nosso Beni, boa noite, está me ouvindo? Consegue falar agora? Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Tive umas dificuldades aí para entrar na sala, mas agora deu tudo certo. Não, colaborando aí com essa questão, né? Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou franqueado de uma loja de malas e mochilas, né? Que tem atuação nacional, chamada Cestine, e sou cliente da F360. E em relação a essa questão do Simples, né? Foi uma dúvida que eu tinha. Eu sou contador, né, de formação, apesar de nunca ter exercido a profissão, né, nesse aspecto, né, contábil de varejo. Então, a partir do momento em que eu decidi abrir a loja, tive algumas dúvidas, como qualquer varejista, mesmo, e a formação contábil não me ajudou tanto naquele momento, e uma delas era sobre essa questão, enquadramento que a gente ia colocar a loja, e aí o contador, né, normalmente ele recomenda que você, faz pelo Simples, que é muito mais fácil, vai pagar menos e tal, e isso foi verdade para a primeira loja, realmente, fazendo as contas. Só que quando a gente decidiu abrir a segunda loja tem 7 meses, e ela ainda não está ali próximo do break-even, né? Então eu estou ali próximo do resultado mensal 0. E estou tendo que pagar imposto porque o Simples incide sobre o faturamento. Então eu tenho dúvidas realmente se para essa loja o fato de eu estar no Simples ou não assim a melhor opção. Eu acho que essa teria que ser uma análise caso a caso. Eu acho que concordo, né, tem muitas particularidades que têm que ser vistas, né? Mas o contador, normalmente o contador ele vai te recomendar o caminho mais fácil, né, para ele também, que você fica enquadrado no Simples, e aí até mesmo para efeito de fiscalização você fica um pouco mais tranquilo, né? Porque senão aí você começa a envolver outras coisas. Caso contrário, você começa a envolver outras coisas, como obrigações acessórias, cálculos que de repente você mesmo não vai ter um entendimento perfeito daquilo que está sendo feito. Então cria algumas dificuldades adicionais. Se você não tiver tempo ou equipe para poder te ajudar nisso, você pode acabar se complicando um pouco, né? É verdade. As obrigações acessórias, elas mudam, né? Quando você vai para o lucro real e para o lucro presumido, você já começa a entrar no universo SPED, e aí você tem que mandar uma série de informações adicionais, mas nada que um pouquinho de preparação não resolva,
E, assim, aqui na F360 a gente está bastante preparado para fazer isso, né? A gente já monta todas as obrigações. Claro que é sempre um trabalho a 4 mãos com o empresário. O empresário precisa, se a gente opta, né, verifica que é mais econômico e para o lucro real, a gente precisa, de fato, se preparar, porque a contabilidade vai ser declarada, né? A apuração toda vai se basear na contabilidade, e aí a gente começa a precisar separar documentos que são comprovatórios de tudo aquilo que a gente está registrando. Quando a gente está no lucro presumido e no Simples Nacional, a gente não se preocupa tanto porque a presunção do lucro presumido é feita baseado no faturamento. Então, a Receita Federal vai presumir que o seu lucro é 8%, ou 12%, ou 32%, dependendo do seu ramo de negócio, e para ela não importa como que você está gastando aquele lucro. Agora, quando você vai para o lucro real, o imposto vai ser baseado, de fato, no seu lucro contábil. Então, a gente precisa justificar algumas coisas, né, aí eu já não posso mais misturar despesas dos sócios com as despesas da empresa, a gente não pode mais pagar a conta de uma empresa na outra, a gente precisa ter mais cuidados, porque realmente a Receita Federal fica de olho nisso, porque é a base de cálculo do imposto, né? Vocês sabem que existe ainda esse mantra, né, de que o contador prefere o simples. Tá? Mas nessas obrigações acessórias, mesmo para quem está no simples, já começou a ter, não o SPED, que é a parte contábil, mas a parte do E-Social. Então, agora já entrou medicina do trabalho, isso passou a ser obrigatório. Então, o E-Social está quase igual para todo mundo agora. Exato. Então, aos poucos, todo tipo de controles, o governo ele vai implementando aos poucos as empresas maiores e vai cascateando. Então, eu acho que o grande diferencial realmente vai passar a ser ter controles. Separar despesas dos sócios, ter comprovações de fazer as possíveis conciliações, né? E isso, né, Beni, para quem está como lado do franqueado, principalmente para quem tem sócios, né? Queria ouvir um pouquinho do seu caso, porque é importante prestar contas, né? E principalmente porque não se pode fazer a gestão baseada somente em fluxo de caixa, mas tem que ser baseado em competência, né? É aí que calculado a apuração dos impostos. E algo que também, de repente, uma empresa como um varejo, né, uma empresa que tem estrutura, pode se beneficiar do cálculo da depreciação, que o Simples não compõe. Né? Às vezes, alguns cálculos eles podem ser benéficos, e principalmente para prestar contas para os acionistas. Né, Beni? Não, sem dúvida. Aqui no nosso caso, somos 2 sócios, né? E eu... assim, uma das dificuldades, eu sou o sócio que fico mais à frente do negócio, enquanto o outro sócio é o sócio investidor, mas logicamente eu presto contas para ele da gestão que está sendo feita. E uma das primeiros, não vou chamar de embate, né, mas uma das primeiras diferenças que aconteceram foi o fato dele desconhecer a questão de regime de competência, então não consegui entender o fato de sobrar dinheiro na conta, mas o resultado contábil ser 0 ou ser negativo no mês. Então, eu entendo que assim, muitos varejistas provavelmente passam por essa dificuldade, que às vezes tem dinheiro na conta, mas o resultado contábil é deficitário, assim como pode acontecer do resultado ser positivo, o resultado contábil ser positivo, e está faltando dinheiro para fechar a conta. Por um caso, por exemplo, a pessoa que faz um investimento na loja, uma obra, e aí aquele investimento não transita pela DRE dele, pela demonstração de resultado, mas há o desembolso no mês, há a necessidade do desembolso no mês. Então, eu acho, concordo, quanto mais controles se tiver, mais importante, mais interessante, mais ajuda na gestão do dia a dia. Eu procuro diariamente fechar tanto o meu fluxo de caixa quanto minha DRE, justamente para ter, assim, o último dia do mês, na verdade, é só mais um dia que você está fechando, então você já está com aquela demonstração contábil ali pronta. Tá? E nesse caso, eu acho assim, o software, a F360, acho que a Cíntia pode falar um pouco mais, tem tá ampliando aí, o software está sendo ampliado para justamente contemplar essa questão contábil na gama de produtos que estão sendo oferecidos. Né? Isso aí, na minha opinião, é fundamental para o cara que está do lado de cá, para o varejista. Né? É preciso, assim,
para qualquer regime tributário, na verdade, montar o balancete com todos os critérios contábeis, né, da legislação válida é muito importante. Incluir depreciação, as provisões trabalhistas, às vezes tem alguma contingência, né, o funcionário entrou lá com uma ação trabalhista, você já sabe que aquilo ali muito provavelmente você vai perder, já precisa contabilizar, e aí são coisas que realmente não transitam lá no finanças, né, e se não fizer a contabilidade muito certinha, o resultado fica muito diferente, o contábil e o financeiro. E você, Jorge, na tua experiência atuando aí com a função de BPO, né, que características que você entende que o empreendedor passa a necessitar, tendo esses, seja por enquanto para manter no simples, ou se preparar para ir para um possível lucro real, onde você tem que ter todas essas características que nós falamos de controles, organização e tal, né? Na sua experiência do dia a dia, nos setores que você atua, por favor. Complementando o que a Cíntia falou anteriormente, né? De fato, o Simples Nacional ele precisa ser avaliado todos os anos, né? Como todo o regime tributário, né? E entrando mais nessa parte que o companheiro Ben falou, a gente pode até entrar na questão da importância da contabilidade para gerar essas informações, né? Porque muitas vezes o sócio toma as decisões baseadas em uma demonstração contábil que não é adequada para aquela informação que ele precisa, né? Por exemplo, um fluxo de caixa ao invés de uma DRE. Então, tudo isso influencia muito, né? Ter a contabilidade em dias é muito importante, né? Seguir os princípios da competência, tudo isso influencia muito, né? Então, isso é de grande importância, né? Para a tomada de decisão, e a gente sabe que esse tipo de decisão, a gente tem que ter essas informações rápidas, né? Então, cada dia mais é importante que a contabilidade ela esteja atualizada, né? Que a gente receba tudo direitinho para ser escriturado, né? A gente estava falando comparativo aos regimes tributários, né? Eu acho que é questão de tempo para que o Simples ele tenha as mesmas declarações, obrigações acessórias que os outros regimes também. Eu acho que é questão de tempo e isso já vem acontecendo, né? Eu acho que existe uma questão de que o Simples ele é mais fácil, que ele tem menos informações, mas eu creio que o ideal é que todo mundo já se prepare para que em determinado corte de ano, de exercício, isso vire uma chavinha e todo mundo precisa já estar, né, cumprindo com aquilo ali, né? Eu acho que é importante que a gente pense dessa forma também, né? É isso mesmo, perfeito. Então, nós falamos sobre setores, nós falamos sobre elegibilidade, né, faturamento mínimo e tal, e tem também uma questão de ser sócio em mais de uma empresa, e isso impacta bastante na decisão de muitos que a gente chama de multifranqueados ou multiempresários, né? Você tem participação em uma é simples, uma não é. Eu queria ouvir de vocês, né, principalmente Cíntia e Jorge, no caso, como é visto a questão de limitações, né, para o possível investidor que queira ter mais de uma franquia, ou tem, de repente está desenquadrado e não está sabendo e tal. Quais são as necessidades que a gente tem que saber sobre impossibilidade de crescer no Simples? No caso, tem algumas situações de fato, né? O sócio que ele tem uma empresa no Simples Nacional, caso ele tenha sociedade em outra empresa que seja do lucro presumido, por exemplo, e a participação dele é mais de 10%, já vai estar somando aí o faturamento das duas empresas, né, para aquele limite do Simples Nacional. Então, isso tem que ser visto, né, de uma forma bem atenciosa, né, porque muitas pessoas não sabem desse detalhe e acabam perdendo o Simples Nacional e, enfim, inviabiliza o negócio, né, no meio do ano, por exemplo. Então, assim, é uma questão que deve ser ter uma atenção também sobre isso, né? Se o sócio possui uma empresa, é sócio de outra empresa, pessoa jurídica, né, também, essa empresa do Simples, ela não pode ter participação em outra empresa. Então, tudo isso, né, são impeditivos, né, para que a pessoa ou não consiga aderir ao Simples ou perca o Simples ali no meio do exercício, né? E tem que fazer com
calma, né, Cíntia? Porque a opção é uma vez por ano, não dá para mudar depois, né? Não pode mudar. A opção vale para o ano todo, a não ser que você estoure o limite do Simples, mas enquanto enquadrado ali, né, na opção que você fez, não pode mudar, porque é mais econômico durante o ano, não. O teu regime, Beni, você comentou que tem 2 empresas, você hoje está as 2 no Simples em relação ao ano passado, mas esse ano já conseguiu calcular? Acabei fazendo o que a maior parte dos varejistas fazem, né? Você bota um CNPJ no Simples no teu nome, o outro CNPJ no nome da esposa, ou no nome de alguém que você confie, e acaba fazendo por enquanto desse jeito, mas no momento de uma expansão você tem que avaliar com calma o que fazer, né? Eu acho que esse é um desafio. Para quem está crescendo no varejo, tem esse desafio, essa questão fiscal para avaliar. Eu, por enquanto, mantive as 2 no Simples, mas confesso que tem alguma, especialmente naquela que ainda está, na loja que ainda está maturando, né? Se realmente foi a melhor opção, se essa realmente foi a melhor opção. Mas acaba que uma boa parte dos franqueados, pelo menos os franqueados que eu tenho contato, acabam optando pela facilidade, né? O Simples hoje é uma questão mais fácil para você administrar do que você partir para lucro presumido ou lucro real. Essa é mais a visão que a gente enxerga aqui como varejista, né? E, sim, a tua experiência em relação, então, à facilidade que o software do F360 traz, vocês contadores, né? Olhei o número do ano passado, a projeção do orçamento ajuda bastante a decisão, né? Ajuda muito. A gente sempre tem que olhar para o retrovisor, né? Olhar para o passado e ver quanto eu teria pago no ano passado se eu tivesse em outro regime, e olhar para frente para ver se o cenário vai mudar, né? Se a gente tem expectativa de vender muito mais, ou, enfim, de comprar muito mais, ou de fazer alguma obra, tudo isso impacta nas decisões que vão ser tomadas ali. Mas o ideal é sempre olhar para o passado e ver se tem alguma mudança relevante para o futuro que possa impactar nos resultados, né? Mas se a projeção é crescer 10% em relação ao ano passado, 15%, fica mais fácil da gente projetar e fazer a simulação se vale a pena mudar de regime ou não. Jorge, Perdão. Queria aproveitar a deixa do nosso Lopes falando em obra, que ele pergunta exatamente isso, trabalha no varejo, estão no lucro presumido, mas vão reformar lojas esse ano. Posso passar para o lucro real e declarar o investimento como despesa? Na verdade, contabilmente, todo o investimento deveria ir para o ativo. E aí depois a gente começa a depreciar quando a obra está pronta, né? A gente precisa avaliar aí se são bens de pequeno valor que você está comprando ou se vai ser tudo puxado para o ativo imobilizado. Aí tem que avaliar o valor da obra, né? Tudo que você vai fazer. Tem gente até por aqui. Em linhas gerais, pelo que eu entendo, você não pode de uma vez só colocar como despesa. O governo ele aceita que você vai despesando isso através da depreciação, né? Mas alguns itens, uma vez a 10 anos, uma vez por ano, sei lá, 10%, alguns são 5%. Então, você tem essa depreciação varia com a vida útil do bem, né? Então, se você está comprando uma coisa que tem uma durabilidade maior, você precisa registrá-la no ativo imobilizado ou no investimento. Mas, de qualquer forma, essa análise, respondendo, né, faz sentido que o lucro real possa te ajudar, talvez não num único ano. Então, ainda teria que talvez não no primeiro momento. Exato. Assim, Jorge, pode continuar. Então, ia só complementar o que a Cintia estava falando, né, sobre essas projeções que devem ser realizadas, né, para a adesão dos regimes. E esse ano, né, é um ano super importante, né, porque a gente já está vindo aí de 2 anos que foram, assim, um pouco complicados, né, economicamente, né. Então, assim, existe grande expectativa de que esse ano as coisas já comecem a retomar, né, aí uma melhoria na economia. Então, cabe até colocar esses índices também na análise, né, para as adesões dos regimes agora no início do ano, né?
Jorge, agora que você falou isso, me ocorreu uma outra coisa. Na verdade, a gente também tem uma expectativa de uma inflação um pouquinho maior para 2022, né? Então, a gente sabe que uma série de custos vão aumentar, os dissídios trabalhistas tendem a ser maiores do que foram no ano passado, a gente vai ter um custo de mão de obra maior, a gente vai ter um custo de aluguel maior, né? Tem um monte de coisa aumentando e a gente precisa ver o quanto disso a gente consegue repassar no preço do produto. Então, é possível que, ainda que a gente fature mais, a margem de lucro fique menor. E aí talvez faça sentido mudar para o lucro real, né, em 2022. Também é uma análise que a gente precisa levar em consideração. A gente vinha aí de alguns anos sem tanta inflação, né, Bernie? Eu queria ter esse otimismo de vocês aí em relação a crescimento, né? Ainda mais, assim, quem tá em shopping ainda, pô, você está sentindo na pele o IGPM em cima do reajuste dos aluguéis. Então, é desesperador às vezes, mas é isso, é dissídio, no meu caso especificamente ainda tem a questão cambial, que o produto é importado, né? Então, são vários desafios que você tem que ir administrando lá no teu dia a dia, justamente para tentar manter alguma margem de lucro no teu negócio, né? A redução da margem de lucro já é uma realidade para boa parte dos varejistas, a não ser alguns segmentos específicos, mas e isso assim, acho muito importante a análise, aí, até complementando um pouco esse assunto, né? A análise da margem de contribuição que você vai deixar em relação, não sei se o Carlos vai abordar ou já abordou esse tema, né? Mas para a administração do negócio é fundamental para você saber ali quanto aquele produto efetivamente, ou aquela linha de produtos, está deixando lá no final, né? Eu ia pegar esse gancho e colocar também para os dois, né? Se a inflação puder subir não só os custos, mas também as vendas, no final do dia parece que vai ficar 0 a 0, mas cada vez mais as empresas vão pagando impostos percentuais, obviamente, mas vai chegando perto do limite, do simples, ou mesmo do presumido. Tem alguma informação que possa novamente ser atualizada a tabela do simples e corrigida pela inflação? Ou é uma demanda que, assim como a gente pede para fazer a tabela do imposto de renda à pessoa física e faz anos que não corrige e tal, ainda não se tem notícia de que possa ser corrigida? Desculpa, Carlos, falhou para mim um pouquinho seu áudio, eu não entendi a pergunta. Sabe se está previsto aumentar a banda, a tabela de limite do imposto de renda, do gancho da inflação? Não desconheço essa informação. Assim, a gente está acompanhando aí algumas lutas aí para aprovar a reforma tributária, tem um monte de ações aí que estão previstas, né? Unificar o PIS e COFINS, mas a gente está ouvindo isso já há uns 2, 3 anos aí, mas sem expectativa de quando é que isso vai sair do papel. E sobre o Simples, pelo que eu venho acompanhando também, não existe essa expectativa prévia de uma mudança, não, na tabela, né? A última atualização, se não me falha a memória, foi 2018, né? Então, não existe essa expectativa, não existe esse debate, né? Digamos assim. Tá certo. Aproveitando uma dúvida do Matheus, se soma todos os CNPJs e participa com outro regime de tributação para o enquadramento obrigatório, né, compulsório no lucro real. Não, a soma dos faturamentos é só para determinar o Simples Nacional. O lucro presumido e o lucro real soma o CNPJ e todas as suas filiais, tá? É sempre um cálculo consolidado na matriz, mas não soma outros CNPJs que você tenha participação, não. Outra dúvida, uma pessoa tem uma empresa no Simples, mas tem uma participação minoritária, né, menos de 10%, numa empresa do lucro real. Também não soma aquela do lucro real, só se soma as que são do Simples. Só soma as que são do Simples e as outras empresas cuja participação seja maior do que 10%. E as que forem menor que 10%, mas que são do Simples, aí soma tudo. Também, soma tudo. Perfeito. Deixar claro que a tributação individual de cada empresa é calculada naquela empresa. Agora, a elegibilidade é que tem que ser somada os faturamentos, tá certo? É isso, né? Isso mesmo. Não, perfeito.
E, Beni, até entendendo que são setores diferentes, você falou da margem de contribuição, né, de cada produto, para saber se tem lucro individual, olhando cada item de composição do custo. Aqui nós temos pessoas do segmento de alimentação, moda, produtos de higiene, tintas, material de construção, enfim, até mesmo serviços, né? Empresas de escola de idiomas, ensinos ou quaisquer outros setores. Todas elas requerem um cuidado e uma curiosidade de cada item, né? E nesse aspecto, queria então ouvir, por exemplo, o Jorge, que faz BPO e usa, né, os clientes usam o F360, de que forma que isso vocês conseguem capturar um DRE, seja ele contábil ou financeiro mesmo, né? Como que os clientes conseguem usar a ferramenta para esse questionamento do Beni, né, sobre margem de contribuição, Jorge? Eles conseguem trazer essa acuracidade no sistema? Sim, sim. Atualmente, né, nós atuamos com empresas que fazem a utilização do F360, né? Existe um módulo de DRE que lá pode ser construído, né, da forma que você desejar, né, nos padrões que você deseja, né, que a DRE fique, né, quais as contas que vão serem inclusas em cada resultado. Então, é possível, sim, acompanhando, né, à medida que a empresa vai evoluindo, né, à medida que vai acontecendo, né, os resultados da mesma, né. Então, lá ele pode construir da forma que ele desejar, né, seguindo, lógico que existe a DRE mais contábil, né, que é aquela seguindo de fato os princípios, né, e existe aquela DRE um pouco financeira, né, que é mais para a visão do empreendedor de fato, né. Então, a partir dali ele vai conseguindo, né, tomar as decisões, né. Aqui a gente tem utilizado bastante, né, essa ferramenta, né, para auxiliar também nessas tomadas de decisão, né. É isso, né, Cíntia? É importante sempre lembrar que existem despesas que, quando você for avaliar o lucro real, que ela não está computada lá no Finanças, né, que são essas que a gente comentou, de depreciação, provisão de 13º salário, provisão de férias e tal, e que é muito importante computar para fins de cálculo do lucro real, né? Isso tudo é dedutível, diminui consideravelmente o lucro, às vezes, dependendo do patrimônio que você tem, e da quantidade de funcionários, e aí isso impacta bastante na hora de fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Mas ajuda bastante, sim, as informações que já tem lá no Finanças. Isso é ótimo saber, porque cada empresa tem. Hoje, muita empresa, muita franquia que, às vezes, trabalha home-based, né, que não tem uma estrutura física para ter diferenciação, né? Outras empresas já têm uma necessidade maior de capital humano e outras nem tanto. Então, o varejo, alimentos, por exemplo, tem muita gente. Então, o cálculo do impacto do INSS patronal na folha é importante para ter essa análise. O setor vai ter uma peculiaridade, né? Agora, a substituição tributária de PIS/COFINS, e isso realmente é custo direto para quem é no Simples, que não se aplica nada, né? E aí também tem o ICMS com substituição, e aí, independente se no presumido ou no real, aí nesse caso estadual tem que ser pago, né, Cíntia? Assim, do lucro, o ICMS do lucro presumido para o lucro real não tem diferença, tá? O que impacta é o cálculo do PIS e COFINS. Quando você está no lucro real, você é obrigado a aderir ao regime não cumulativo do PIS e COFINS. O que é isso? Você paga o PIS e COFINS sobre o faturamento numa alíquota um pouco maior, mas em compensação você toma crédito das coisas da cadeia anterior. Então, assim, o que você comprou, a mercadoria que você comprou para revenda, você vai tomar crédito, você vai diminuir do valor do faturamento para calcular o imposto que você vai pagar. Uma série de insumos que são necessários ali para a operação do dia a dia, você pode descontar crédito na hora de calcular o imposto. Quando você está no lucro presumido, a gente chama de cálculo cumulativo, porque você vai pagar uma alíquota menor, mas sobre o faturamento cheio, não toma crédito de nada. Então, dependendo da situação de cada empresa, esse cálculo pode ser até negativo, né? Você pode ter muito mais crédito do que débito e ir acumulando esses créditos, e esses créditos, de tempos em tempos, você pode compensar com outros
tributos, pedir ressarcimento, então precisa realmente acompanhar o caso a caso, né? Por exemplo, folha de pagamento não dá direito a crédito de PIS e COFINS, então quem presta serviço não tem muito insumo e tem uma mão de obra alta, né, uma folha de pagamento alta, normalmente não tem muito crédito. Agora, quem é revendedor de mercadoria, nesse caso, costuma ter muito crédito, então tem que avaliar realmente caso a caso. Geralmente, varejo, né, tudo que compra para revender, com exceção de um distribuidor, talvez, que aí tem uma margem um pouco menor nos grandes volumes, mas pequenos varejistas, a tendência é ter uma análise cuidadosa e a dúvida de lucro real é bem pertinente, né? Pode ser muito apurada e talvez seja boa a decisão, né? Em muitos casos, compensa sair do simples e direto para o lucro real, em vez de... as pessoas tendem a pensar, né, eu vou primeiro sair do simples, eu vou para o lucro presumido, e depois eu vou mudar para o lucro real. Mas, às vezes, compensa ir direto para o lucro real, né? Quando a margem não está muito alta, o pagamento de imposto, né, o somatório de todos os impostos fica menor, às vezes, no lucro real. Uma alternativa correta, certinha, tal, seria, por exemplo, mesmo quem é um multifranqueado e tem várias lojas, por exemplo, reunir num único CNPJ, todas elas forem filiais, e aí se ganha alguns aspectos. Precisa fazer os cálculos, tal, mas racionalmente, né? Uma única conta bancária, os estoques e os funcionários podem ser transferidos de uma filial para outra sem nenhum custo, sem nenhum risco. Não é sem nenhum custo, não, tá? Quando você transfere mercadoria de uma loja para outra, tem ICMS, mesmo que elas sejam matriz e filial. Valor de custo, não a valor porque o ICMS é sobre a circulação da mercadoria, independente se é venda ou transferência, você... Dentro do estado ou outro estado, não faz diferença. Tem custo. Poxa vida. Para transferência de funcionários, tal, centralizações, isso às vezes pode ser um cálculo importante para ter análise de fato se vale a pena também, né? Aí foge daquela opção, né, Bene, de ter que colocar em nome de um investidor, de uma esposa, tal. Isso é importante, essa governança que a gente chama, né? E, novamente, puxando, então, o lado do que o F360 faz, ele também te dá um resultado, não importa se são CNPJs diferentes, se são filiais, se são regimes tributários diferentes, você consegue ter uma visibilidade do grupo econômico, tá certo? Grupo econômico, exatamente. Isso é muito legal. E aí, projeções de fluxo de caixa e resultado, ambos juntos, acho que esse é o melhor cenário, né? Vai requerer, então, uma nova característica do empreendedor, do franqueado, do executivo, né? Não importa, sob controle todos esses orçamentos, né? Então, depreciação não se orça financeiramente, não é caixa, mas é importante saber em quanto tempo eu consigo trazer de volta o valor investido, né? E aí, Jorge, a tua experiência são mais em segmentos de moda, né? Também tem sido comum a busca e a orientação sobre qual regime optar todo início de ano, na sua experiência? Com certeza, com certeza. É o que eu falei. Esse estudo tributário ele não deve ser feito somente quando o negócio vai ter a sua inicialização, né? Ele deve ser constante, né? Com previsões, com acompanhamento do mercado, né? E, de fato, existe essa preocupação, né? Quando a gente recebe um cliente aqui no nosso escritório, eu sei que é comum, né, que já seja indicado o Simples Nacional, mas a gente tem todo o cuidado de fazer, né, o estudo tributário adequado, né, isso contando também com as informações, né, com as expectativas de que o empresário tem, né, então são muitos fatores, né, que influenciam, mas de fato são considerados, né, para essa análise também. E no final do dia, né, pessoal, tem gente que reclama de pagar imposto. Se você fez todos os estudos e de fato tem que pagar, significa que você está indo bem, né? De alguma forma você está não jogando dinheiro fora. Então, é importante ter esses estudos. Se a economia melhora e se você, de fato, mesmo fazendo todos os estudos, sendo possível analisar e abater tudo, e ainda assim tem que pagar imposto, que significa que a sua empresa, de alguma forma, está indo. Então, seria o melhor dos problemas, né, Beni? Olhando essa conjuntura, essa situação, esperamos no futuro que voltemos a pagar bastante imposto, né? Não, com certeza. Esse otimismo
Assim, um cara que empreende tem que ter uma dose de otimismo, né? Senão, não. Mas quem conviveu aí desde 2015 para cá, a gente acha que sempre chega falando, não, pior do que esse ano não vai ser. Aí o ano que vem e te surpreende de uma certa forma, até a pandemia que, assim, quem conseguiu sobreviver à pandemia provavelmente atravessou a maior crise da história do comércio no Brasil. Então, esse cara já é um vencedor, né? Então, mas a gente sempre sabe que o governo, especialmente, a Cintia acabou de falar, né, sobre a questão da circulação de CMS, né? O governo não está de bobeira, né? Não adianta. E assim, o cenário para o empreendedor nunca é favorável, né? Então é sempre desafiador. Então, mas é isso. Eu gosto de ter um pensamento otimista aí em relação ao futuro. Eu acho que o pior da pandemia muito provavelmente já passou e assim, muito sacrifício foi feito aí no ano de 2020, 2021, justamente para a gente conseguir sair do outro lado agora, né? Eu acho que tomara que a gente pague bastante imposto, porque está faturando bastante também. É isso. A última linha também tem que pagar. E significa que temos os encargos e no caso de um lucro real é porque de fato tem lucro, né? Então, e tomara que ainda hajam estudos para que dividendos distribuídos ainda não sejam tributados, né, Cíntia? Porque se der bastante lucro, ótimo, mas vai chegar uma hora que o dinheiro vai circular e voltar para o acionista. Temos expectativa de que possa voltar a ser tributado já faz quase 30 anos que não é, né? Que os dividendos? A gente ficou acompanhando o final do ano passado ali até o dia 23, 24, para ver se eles iam aprovar na calada da noite, mas esse ano passamos ileso, né? Esse ano a gente continua sem tributar dividendos. Tá certo. Legal, gente. Bom, eu vi que no chat você respondeu a pergunta, então do Roberto. Temos mais alguma... Porque a ideia seria, então, dentro desse nosso horário estimado, que já estamos chegando às 7 da noite, para quem está ao vivo, tentar exaurir todos os tipos de perguntas. É claro que a gente não entra na especificidade de uma marca ou de um setor em específico, a gente precisa abranger de uma forma geral, né, e todos os conceitos, então, societários, tributários, trabalhistas e todos os impactos, né? Acho que a gente tentou colocar, mas é um tema que demanda realmente muita curiosidade, né? E é uma pena porque em uma hora vai embora todos os temas que a gente gostaria de abranger não são possíveis. Mas, de qualquer forma, agradeço demais a presença de cada um de vocês aí, dedicar o seu tempo. A gente sabe como é difícil, mais numa terça-feira, né? Pessoal trabalhando e tal. Mas agradecer, então, assim, agradecer ao Beni, agradecer ao Jorge, perguntar se cada um tem mais alguma consideração e fazer suas despedidas. Falar, Cíntia, mulheres, por favor. Ladies first. Então, a gente está aqui à disposição para fazer o cálculo para vocês, se vocês precisarem, franqueados que queiram conhecer o nosso serviço de contabilidade e quiserem marcar aqui também um horário comigo, com a Aninha, podem entrar em contato com a gente. Estou aqui à disposição e se tiver alguma dúvida que a gente não tirou aqui durante a live também quiserem mandar um e-mail para mim, podem me contactar, é cintia@f360.com.br. E eu também gostaria de agradecer, né, pelo convite, agradecer principalmente também a parceria, né, que a Leão BPO vem fazendo com o F360, né, e que nós estamos aqui também à disposição de algo que precise, né, estamos aqui. Bom, da minha parte, primeiramente, agradecer o convite, participar, poder falar aqui das nossas dores aqui do varejo, né? Tem a parte boa, a parte ruim, então, e dos desafios que acabam sendo meio que comuns a muitos varejistas, né? Então, essa troca de experiência eu acho fundamental, porque às vezes você fica tão sufocado ali pelo dia a dia, dos boletos a pagar, das análises que você faz, e acaba não trocando muita experiência com outros varejistas, que essa troca de experiência aí normalmente costuma ser muito rica, né? E usar a tecnologia sempre a nosso favor, que eu acho que às vezes a gente fica batendo muita cabeça e de repente já tem uma solução ali que vai facilitar a sua vida, né? O caso aí da F360 é um bom exemplo disso. É isso. Obrigado, boa noite.
Bacana, pessoal. Obrigado para todos. Já estou vendo que tem gente que quer, inclusive, certificado de participação. Olha como que isso é importante, hein? Daqui a pouco a gente vai certificar as pessoas. Gente, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Para quem estiver assistindo online, não deixe de dar seu like. Até mais, pessoal. Muito obrigado.